Nesta aula, vamos continuar o desenvolvimento do formulário de filtro. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo filtropedidos.html. E o primeiro passo é colocar um ID no corpo do formulário. Então, dentro da tag body, nós vamos colocar id igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar de corpo. Próximo passo é definir o estilo do corpo do formulário. Então, copiem o id e acessem o arquivo estilo filtro pedidos.html. E dentro das tags style, jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando background, traço color, cor de preenchimento, dois pontos, jogo da velha, F5, F5, F5. Esta é a definição da cor cinza em HTML. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. De volta no arquivo filtropedidos.html, agora, dentro do corpo do formulário, nós vamos inserir um objeto label. Então, menor, objeto label, id igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar esta label de label data1. Fora das aspas duplas, maior. E aí vem o caption da label. Eu vou colocar data inicial. Para fechar a label, menor barra label e fecha com maior. Na sequência, precisamos definir o estilo desta label. Então, copiem o id e acessem o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, dois pontos, absolute, e ponto e vírgula. Distância do topo, dois pontos, 10 pixels, e ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, dois pontos, 44 pixels, e ponto e vírgula. De volta no arquivo filtro pedidos, agora nós vamos inserir um objeto input do tipo data. Então, menor, objeto input, id igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar este objeto de data1. Fora das aspas duplas, type igual e abre e fecha aspas duplas. E este vai ser um objeto do tipo date. Fora das aspas duplas, maior. Beleza, inserimos o objeto, agora precisamos definir o estilo. Então, copiem o id e acessem o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, dois pontos, absolute, e ponto e vírgula. Largura do objeto, comando width, dois pontos, 103 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, dois pontos, 21 pixel, ponto e vírgula. Distância do topo, dois pontos, 30 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, dois pontos, 20 pixels, e ponto e vírgula. Definimos o estilo do objeto data1. De volta no arquivo filtro pedidos, agora nós precisamos inserir
uma label e um objeto input para a data final. Para facilitar, podem copiar estas duas linhas de código. Copia e cola. E aí eu vou alterar o ID da label para label data 2. E o caption agora vai ser data final. E o objeto input eu vou alterar para data 2. Ok, ajustamos os IDs. Próximo passo é definir o estilo de cada objeto. Podem copiar o ID da label e acessar o arquivo de estilo. Novamente, jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, ponto e vírgula. Distância do topo, 10 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 164 pixels, ponto e vírgula. Definimos o estilo da label. Volta no arquivo filtro pedidos e agora vocês vão pegar o ID do objeto input, data 2. Copia o ID, volta no estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. Deixa eu subir um pouco para facilitar a visualização. E dentro das chaves, comando position, absolute, ponto e vírgula. Largura do objeto, comando width, 103 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, 21 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 30 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 136 pixels, ponto e vírgula. Beleza, definimos o estilo de mais um objeto. Podem voltar para o arquivo filtro pedidos e agora nós vamos inserir um campo de texto para o número do pedido. Podem copiar estas duas linhas de código. Copia e cola. E esta label eu vou chamar de label pedido. E o caption vai ser pedido. Objeto input, nós vamos colocar o ID de pedido. E o tipo de campo agora vai ser um campo de texto. Então, comando text. Ok, inserimos os dois objetos. Agora precisamos definir o estilo de cada objeto. Então, vamos começar pela label. Copia o ID, volta no arquivo de estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. Comando position, absolute, ponto e vírgula. Distância do topo, 10 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 280 pixels, ponto e vírgula. Novamente arquivo, filtro pedidos. Agora vocês vão copiar o ID do objeto input. Copia o ID, volta no estilo, coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. Comando position, absolute, ponto e vírgula. E neste campo eu quero centralizar o texto. Então, propriedade text align, comando center.
e ponto e vírgula. Largura, comando width, 2 pontos, 70 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, 2 pontos, 19.5 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 2 pontos, do topo vai ser 30 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 2 pontos, 260 pixels. Show de bola, pessoal! Definimos o estilo de mais um campo de texto. De volta no arquivo Filtro Pedidos, agora nós vamos inserir um objeto Select. Mas o nosso objeto Select também precisa de uma label. Então, podem copiar a label pedido. Copia e cola. E agora eu vou chamar esta label de label linha. Label linha e o caption vai ser linha. Beleza, colocamos a label, precisamos definir o estilo. Então, podem copiar o ID e acessar o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, 2 pontos, absolute, ponto e vírgula. Distância do topo, 2 pontos, 10 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 2 pontos, 435 pixels. Beleza, definimos o estilo da label, agora vamos inserir o objeto Select. Então, arquivo, filtro pedidos, depois da label, nós vamos inserir o objeto Select. Então, menor, objeto Select, ID igual, e abre e fecha aspas duplas. E este objeto eu vou chamar de linha. Fora das aspas duplas, class igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, comando browser-default. Fora das aspas duplas, maior. Abrimos o select, precisamos fechar. Então, menor, barra select. Já vamos colocar também a option de instrução. Então, dentro do objeto select, menor, objeto option, value igual a vazio, abre e fecha aspas duplas. E esta primeira opção, o usuário não vai poder selecionar. Então, comando disabled selected maior, e aí vem o texto da option de instrução. Eu vou colocar escolha uma linha. Para fechar a option, menor, barra option e fecha com maior. Ok, colocamos a option de instrução, agora vamos definir o estilo do objeto Select. Podem copiar o ID e acessar o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, 2 pontos, absolute, e ponto e vírgula. Largura, comando width, 2 pontos, 200 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, 2 pontos, 25 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 2 pontos, 30 pixels, e ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, da esquerda vai ser 355 pixels,
e ponto e vírgula. Ok, definimos o estilo do objeto select. Para aproveitar, já vamos inserir mais um objeto select para a lista de produtos. Para ficar mais fácil, podemos copiar esta parte. Copia e cola. Esta label eu vou chamar de label produto. Label produto e o caption vai ser produto. ID do objeto select agora vai ser produto. Texto da option de instrução, nós vamos colocar escolha um produto. Ok, feito os ajustes, agora precisamos definir o estilo, começando pela label. Copia o ID e acessa o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, e ponto e vírgula. Distância do topo, 10 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 655 pixels, ponto e vírgula. Definimos o estilo da label. Agora precisamos definir o estilo do objeto select produto. Copia o ID, volta no arquivo de estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. Comando position, absolute, ponto e vírgula. Largura, comando width, 230 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, 25 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 30 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 575 pixels, e ponto e vírgula. Beleza, galera. Por esta aula, já chega de inserir objetos. Então, salva as alterações e vamos testar para ver se todos os objetos estão posicionados corretamente. Show de bola, pessoal! Está posicionado corretamente cada objeto.